senadora, ministra, e Deli Salvati foi a cara do PT em Santa Catarina enquanto o partido esteve no poder em Brasília. Agora ela quer ser candidata ao Senado e voltar ao jogo, e vai nos contar o que pretende fazer. A senhora foi eleita senadora em 2002, uma votação surpreendente, que surpreendeu a muita gente. Queria saber até a mim, né? Até eu fiquei surpresa. Se a senhora acha que pode surpreender de novo nessa eleição para o Senado. Olha, Piara, eu estou com uma expectativa muito boa. Eu acho que o PT montou para o Senado uma chapa muito coesa, muito unida. O Lédio, indiscutivelmente, é a novidade da política catarinense. E eu venho para a chapa com a experiência, né? Não só de senadora, de ministra, né? De alguém que sempre esteve muito envolvida com os assuntos nacionais, mas sempre muito vinculado ao Estado, né? De Santa Catarina. Então, eu acho que a gente tem potencialidade, né? Tanto na disputa ao governo do Estado, né? O Décio está numa campanha muito positiva para a ida para o segundo turno. E a nossa chapa, diferente das outras, eu acho que ela tem uma marca de novidade, de eficiência, de força e, além de tudo, de unidade. Coisa que nas outras está tudo meio... está ainda meio um vespeiro, né? O que mudou naquela Deli que se elegeu senador em 2002 para essa Deli que volta a tentar o mesmo cargo em 2018? Acho que a mudança fundamental é a indignação, Piara. Eu volto para o cenário político muito indignada com o que está acontecendo com o nosso país, o que está acontecendo com o povo brasileiro, com o Estado de Santa Catarina e com o povo catarinense. Olha, UPA fechada, unidade básica, entende, sem atendimento adequado, entende, o remédio que não é mais ofertado gratuitamente, escola sem professor, entende? Então, além do desemprego, né, que é assustador. A senhora foi senadora durante os 8 anos que Lula foi presidente da República, a senhora foi muito vinculada a isso, foi um momento muito marcante, e a senhora era a cara do governo Lula em Santa Catarina. A senhora acha que essa trajetória, essa vinculação marcante, ela pesou a favor ou contra a senhora? Eu não tenho a menor dúvida que pesou a favor do Brasil e de Santa Catarina. Porque, veja bem, nós tivemos, e eu fiz a defesa convicta, o projeto que governou o país de 2003 até, né, eu já não diria mais 2015, 2016, porque o golpe já estava em pleno andamento, não deixavam a Dilma governar, era pauta-bomba, era obstrução o tempo todo. Mas o projeto que governou o Brasil durante os 2 mandatos do Lula e o primeiro mandato da presidenta Dilma fizeram muito bem ao povo brasileiro. Muito bem. E muito bem a Santa Catarina. Eu vou dar um exemplo, Piara, um exemplo. O último orçamento do DENIT para Santa Catarina, do governo Fernando Henrique, foi de 8 milhões. O último orçamento deste período que eu chamo do governo Lula-Dilma, que foi 2014, foi 828 milhões. Entendeu? Então, assim, eu participei disto, eu fiz a defesa do projeto, porque eu acreditava, entende, que melhorava e melhorou efetivamente a vida das pessoas, e porque Santa Catarina foi profundamente beneficiada, profundamente. O Piara, durante os governos Lula e Dilma, nós fizemos 5 usinas hidrelétricas em Santa Catarina, entende? Nós reformamos e investimos em todos os portos de Santa Catarina, São Francisco, Itajaí, Imbituba. Entende? Os setores produtivos catarinenses, todos foram beneficiados pelas políticas, entende, de desenvolvimento feitas pelo Lula e pela Dilma. Pelas votações que o PT vem alcançando no Estado nos últimos anos, a senhora acha que Santa Catarina não reconhece o que o PT fez aqui no Estado? Não, nós enfrentamos, acho que, o maior massacre midiático e judiciário da história, entende, dos principais países, das principais democracias. Você não pode imaginar o que aconteceu agora, né, em algum país que se chame democrático, aonde o desembargador, o presidente do tribunal, o chefe da Polícia Federal, a Procuradora-Geral da República e o juiz da primeira instância, ou seja, 5 autoridades do Judiciário e do Ministério Público, se articulem para descumprir uma ordem judicial, para manter o Lula preso.
Entende? Ontem, né, nós tivemos assim debates e tal, e a melhor definição é o seguinte: se 5 pessoas se juntam para cometer um crime, que eles inclusive são réu confesso, eles confessam que agiram fora da lei. Sabe como é que é o nome disso? É quadrilha. Quando 3 ou mais pessoas se juntam para cometer um crime, é quadrilha. Então o PT está submetido entende? O Lula sempre faz esse comentário: quem ganhou mais capa nociva, entende, de destruição das principais revistas do que ele. Então, é um massacre que nós sofremos, midiático, de parte das autoridades de Estado, do Judiciário e do Ministério Público. E, apesar disso tudo, vejam o quanto que nós fizemos. Apesar disso tudo, ele lidera todas as pesquisas, inclusive ganha no primeiro turno. Por isso que eles não tiram ele da cadeia. Por isso que eles não querem deixar ele ser candidato. A senhora acha que há um desgaste por causa de obras de infraestrutura como a duplicação da 470, da 280, que não saíram como previsto durante os governos petistas? Olha, nós não tivemos capacidade de executar tudo ao mesmo tempo. Porque apesar de não termos conseguido concluir as duplicações, entende? Mas a 280, a 470, elas receberam obras de melhorias significativas, de manutenção. Não podemos nunca esquecer que neste período nós tivemos 2 tragédias gravíssimas que tiveram que ter do governo federal aporte de recursos significativos em infraestrutura, que foi a tragédia de 2008, né, do Morro do Baú, e depois tivemos outra entre 2011 e 2012. Então, todas as nossas rodovias receberam recursos de maneira significativa comparada com outros governos. Bom, senadora, muito obrigado pela presença aqui no Cabeça de Político. Até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço. Como seria muito difícil achar uma regra, que balizasse a escolha dos candidatos durante esse período eleitoral, com essa imensidão de candidaturas, o Cabeça de Político vai dar uma pausa até o primeiro turno e a gente volta para entrevistar os eleitos. Não vão ser poucos, são 40 deputados estaduais, 16 federais, 2 senadores e um governador. Até lá!